Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com Késia, que é intérprete de Libras. A gente vai começar a conversar esse mês de novembro sobre possibilidades, sobre materiais pedagógicos, materiais didáticos que a gente vai utilizar com os estudantes a partir das diferentes necessidades que ele apresentar. Hoje a gente vai conversar sobre como a gente vai utilizar o material adaptado, para o trabalho com as pessoas com deficiência visual. Então, assim, essa temática de hoje é uma temática essencialmente propositiva. A gente vai, obviamente, no começo da nossa fala, trazer algumas informações sobre detalhes que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai configurar esse material. Na verdade, quando a gente vai configurar o recurso, que a gente vai estudar com a pessoa cega e vai utilizar na intervenção com a pessoa cega e com a pessoa que tem baixa visão. Então, no nosso primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho desses detalhes, a gente vai trazer um pouquinho desses detalhes, então percebam, anotem aí, porque muitas vezes quando a gente vai construir esse material, construir essa dinâmica para o estudante cego, a gente fica com muitas dúvidas em relação às cores, em relação a relevos, em relação ao tipo de material. Então, inicialmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas claro que fazendo sempre transposição didática, trazendo as informações e trazendo os recursos e sendo sempre propositivo. No nosso segundo encontro, com essa mesma temática, a gente vai trazer só exemplos de materiais que a gente precisa utilizar com esse público, com esses estudantes. Então, o material adaptado para o estudante com deficiência visual, ele precisa considerar alguns aspectos, como eu falei anteriormente. Então, as cores e os contrastes, as cores contrastantes, a gente precisa prestar bastante atenção, porque, na verdade, alguns fundos, algumas cores, elas não combinam, elas de verdade tiram a evidência do que a gente precisa mostrar, da letra que precisa aparecer para ser percebida pelo estudante com baixa visão, E aí a gente precisa ter muito cuidado com esses contrastes. Textos com fontes ampliadas para o estudante com baixa visão é fundamental. E para exemplificar, para mostrar a vocês como isso é importante, eu trouxe aqui um livro. Deixa eu mostrar. Esse livro aqui, ele é um livro disponibilizado para as salas de recursos multifuncionais. E é um livro que tem uma escrita ampliada, um exemplo de um livro com escrita ampliada para o estudante com baixa visão. Então, vejam aqui, deixa eu abrir para vocês verem. Então, esse é um livro de literatura, a Ilíada, para o estudante com baixa visão acessar, fazer a sua leitura e ter esse encontro com a literatura na dinâmica escolar, na sala regular, na sala de recursos. E a gente pode utilizar o texto, o material que está sendo exposto, a história, o conto, que está sendo evidenciado no livro, para a gente trabalhar muitas outras questões relacionadas ao desenvolvimento da pessoa cega. Então, outra coisa importante também é a escrita em braille, para o estudante que é cego. Então, a gente também tem aqui outros exemplos de material. Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, ele é todo escrito em braille. Acredito que vocês não vão conseguir visualizar o relevo do braille, mas vou abrir aqui para vocês verem como a escrita está toda em braille. Então, é um conto de Sérgio Sá para os estudantes também terem acesso à literatura. Então, é importante que a gente considere, na verdade, essas possibilidades para que o estudante esteja participando, para que ele esteja inserido no processo de inclusão, fazendo parte das atividades e se desenvolva para a vida, que ele funcione socialmente. Outros detalhes que são importantes, que a gente utilize, que a gente priorize, na verdade, na configuração do nosso trabalho, são vários tipos de texturas, de espessuras. Então, o estudante precisa de um relevo para ele fazer sua leitura, ser agradável, e que esses relevos eles sejam agradáveis para o tato, ele precisa ter esse contato para ele poder fazer sua leitura através da estimulação tátil, que a gente apresente tamanhos diferentes, para que seja percebido e significativo para o estudante com baixa visão. E aí agora, considerando esses detalhes que eu trouxe para vocês, a escrita em braille, o texto ampliado, a utilização dos relevos, prestar atenção nos contrastes, a gente vai trazer algumas sugestões para que vocês possam começar a estruturar esse trabalho na sala de recursos e propor uma dinâmica na sala regular, se na sua escola tem um estudante cego.
Então, a gente precisa trazer alfabeto, né, de letra cursiva, alfabeto que pode ser confeccionado com diferentes materiais. Aqui a gente sugeriu emborrachado, pode ser papelão, pode ser madeira, mas que esse estudante ele tenha contato com esse material concreto, né, porque vai facilitar o seu processo de aprendizagem. Obviamente que a gente vai sempre atrelar a escrita convencional da nossa língua, a representação gráfica, na verdade, da nossa língua portuguesa, que compõe o sistema de escrita alfabética, atrelado à escrita em braille. E aí eu trouxe esse exemplo, né, um exemplo de letras móveis, que são cursivas, e observem aí que no desenho, na caixinha, existem as bolinhas. Essas bolinhas que vão compor a cela, né? A cela, deixa eu mostrar a vocês. A cela, cada quadradinho desse aqui, ó, vendo, da escrita em braille, se chama cela. Então, a depender do espaço da cela que a gente preenche com a bolinha, no caso, aqui com a reglete, a gente vai fazer a pressão com o cursor, e a gente vai representar uma letra, assim como a gente representa no nosso sistema de escrita alfabética. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aí na caixinha, elas são exatamente para representar as bolinhas que vão compor a cela, que vão compor a letra, que torna possível a escrita em braille. Então, outra possibilidade são os gaveteiros, né? Que cada gaveta ela contém miniatura de objetos iniciados com a letra, né, do nome do objeto, que pode ficar fixo na caixinha, na parte externa, para que a pessoa faça essa análise, faça essa comparação e consiga identificar de verdade que letra é essa. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente tem a possibilidade dele fazer essa análise, né, essa comparação entre a letra convencional que a gente utiliza no nosso sistema de escrita e a escrita em braille. Então, que a gente percebam que aí não está, né, organizado na caixinha, mas vocês podem, obviamente, para cada letra, para cada representação, colocar uma caixinha e colocar a sinalização na parte de fora da caixinha. Outro aspecto importante, né, que a gente pode disponibilizar são as atividades que têm mais um caráter lúdico. Então, a gente pode usar pesca-palavras, que são as caixinhas de plástico ou de papelão, contendo cartelas, né, com palavras diferentes. Essas palavras elas vão ampliar o vocabulário do estudante, vão fazer com que ele possa, na verdade, dentro dessa sequência, desse processo de desenvolvimento, ele possa começar a configurar as frases, né? Então, essas caixinhas, né, esse caça-palavras é interessante de uma forma lúdica para o estudante ir se apropriando de palavras diferentes. E aí a gente tem um exemplo, né? Vocês podem ver a palavra, a representação em braille e o desenho. Então, é outra possibilidade da gente ir familiarizando o estudante com a escrita em português, o estudante com baixa visão, obviamente, e a escrita em braille para o estudante que não enxerga, o estudante cego. Então, outra possibilidade é a roleta das letras, né? Um disco em forma de relógio com um ponteiro giratório, contendo as letras do alfabeto em braille ou em tinta. Então, a gente pode utilizar tanto as letras quanto os números, né? E a gente pode utilizar essa roleta para identificação de letras, já na intenção de inserir, na verdade, a apropriação do relógio, para que ele se aproprie das horas, para que ele identifique, né, as horas e utilize o relógio. Então, eu trouxe um exemplo, né, de um relógio com a representação em braille, para que esse estudante vá se apropriando e aprenda as horas. Então, aí no lugar onde vocês percebem os numerais, a gente pode colocar letras também. E ele vai mexendo o ponteiro, vai identificando a letra em braille e vai utilizando a reglete para registrar a palavra que ele montou, né, que ele configurou, que ele construiu a partir do movimento que ele faz com o ponteiro. Caixa de números, caixas de plástico ou de papelão contendo miniaturas e a se colar na parte externa o numeral, parecido com aquele que a gente viu, né? Colar na parte externa a letra, que pode ser em relevo, o ideal que seja em relevo para facilitar também. E aí na parte de fora, correspondendo à quantidade de objetos que estão guardados lá dentro, no interior da caixa. Então, essa caixinha aí, conhecida de muita gente, não é? Porque a gente tem acesso a esse material na nossa rede de ensino. As salas de recursos
que atende o estudante cego. Elas receberam esse material, um material bacana, que a gente tem a representação do número, a gente tem a quantidade dentro da caixinha e a escrita em braille. Então, é um material bonito, agradável, que a gente trabalha essa relação, né, da escrita com o braille. E a gente pode fazer atividades lúdicas também, né, visto que dentro das caixinhas a gente tem diferentes objetos que podem servir de motivo para a gente criar uma história, para a gente fazer uma produção de texto, para a gente fazer uma brincadeira, inclusive trabalhar áreas do desenvolvimento que são importantes para esse estudante: atenção, percepção, concentração. Outro exemplo, né, da representação dos numerais com as celas embaixo do número. A gente pode também brincar, né, trabalhar frações de forma lúdica. Então, representação de frações utilizando embalagens de pizza e bandejas de isopor. Então, vejam que a gente pode trabalhar as frações com a representação numérica em braille, para que esse estudante vá se apropriando desse conhecimento matemático. Figuras geométricas, importante que a gente faça esse trabalho com os estudantes, né? Aí a gente pode apresentar as figuras geométricas, obviamente, no material concreto, que pode ser emborrachado, pode ser madeira, pode ser papelão. Interessante que a gente faça o contorno dessas figuras com relevo, né? E que a gente também represente em braille o nome da figura geométrica. Que ele não faça só o reconhecimento da própria figura, mas que ele possa representar em braille, né, o nome da figura. Então, a gente tem aí um exemplo, né, o círculo, a escrita em braille abaixo, a representação. Para os estudantes com baixa visão, a gente pode representar o círculo em forma de desenho. Lembrando que é importante a gente envolver essas representações com relevo, né? E aí a gente tem várias possibilidades para a gente trabalhar as figuras geométricas. Então, importante também que a gente pense na rotina, na organização dessa rotina desses estudantes. Então, a gente pode organizar um mural do tempo, né? Um cartaz com frases curtas em braille, em tinta e desenho em relevo. Sempre o relevo é muito importante, bom lembrar, onde expressa as condições do tempo em cada dia da semana. E inclusive é importante para que ele aprenda de verdade os dias da semana, né? Então, ele vai ter contato com essa informação, ele vai ter contato com esse material adaptado, que vai facilitar o seu processo de aprendizagem. Então, aí, vejam que eu coloquei as cores, né, a escrita das cores, amarelo e laranja. Então, assim, eles vão se apropriando do braille, mas trazendo sempre para o seu contexto, fazendo esse movimento de aprendizagem, integrando a sua realidade do dia a dia, as experiências diárias. Então, eu espero que vocês tenham percebido aspectos importantes que a gente precisa considerar quando a gente estrutura esse material para o estudante cego. Vamos lembrar o que a gente já falou lá no início: a gente precisa ter cuidado com as palavras, os contrastes, né, para o estudante com baixa visão. Importante que a gente utilize sempre o relevo, indispensável, que a gente apresente a escrita em braille. A gente pode disponibilizar diferentes materiais para que ele vá se familiarizando com essa escrita. Então, é indispensável que a gente faça material adaptado e adequado para esses estudantes, né? Que a gente lá no nosso PDI, a gente também deixa evidente se esse estudante, além da necessidade de se apropriar da escrita em braille, se ele precisa de outros estímulos, de outros aspectos relacionados ao seu desenvolvimento global. Então, voltem aí para o material, pontuem, né, percebam os aspectos evidenciados e construam de verdade um material significativo, que faça sentido para esse estudante e assim, identifiquem que nessa nossa conversa de hoje eu trouxe aspectos para a intervenção de vocês, né? Intervenção dentro da área da matemática, da apropriação do sistema de escrita em braille, do sistema de escrita alfabética. Então, que a gente possa unir essas informações e montar a nossa intervenção para o estudante, tanto na sala de recursos quanto na sala regular. Mas ainda não acabou, eu espero vocês para o nosso segundo dia, e a gente vai continuar mostrando para vocês possibilidades de intervenção para esses estudantes. Tchau, tchau, obrigada e voltem para o nosso segundo dia.